Muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje vamos falar sobre grãos, sobre a produção de soja, a expectativa com a safrinha, sobre os desafios deste ano agrícola aqui em Mato Grosso. E para bater um papo sobre isso, está aqui comigo o Luiz Pedro Bier, que é agricultor, produtor rural aqui no estado e vice-presidente da AproSoja, a associação que representa os produtores de soja e milho aqui no estado. Bier, primeiramente, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui, Patrone. Vamos lá, Bier, vamos começar rapidamente trazendo um pouquinho da tua história, né? Um resumo. Você, natural do Paraná, está aqui há 13 anos, se eu não estou enganado, a gente conversava sobre isso há pouco, né? Me fala um pouquinho da tua história para quem está nos acompanhando. Patrone, eu sou neto de pecuarista e o meu avô tinha propriedade em Juara. E meu pai é médico, minha mãe é comerciante. Eu fui nascido e criado no Paraná e fui estudar agronomia em Curitiba, na Federal do Paraná. Tava no sangue já isso, né? Tava no sangue. Tava desenhado já. Exato. E fui estudar agronomia e assim que eu me formei, exatamente no ano que eu me formei, eu decidi encarar o Mato Grosso, né? Vim sozinho, vim sem minha família para cá, meus pais continuam morando lá, e eu decidi subir para o Mato Grosso e encarar o desafio de trabalhar com pecuária no início, né? E posteriormente fui para Juara e posteriormente me mudei para Gaúcho do Norte, onde eu comecei a trabalhar com agricultura lá. Uhum. Nesse início do pecuário em Juara era com o seu avô, era com a família, propriedade da família ou não? Não. Como profissional? Não, era como profissional. Em Juara foi propriedade que é do meu pai, né? Mas o meu avô na época já tinha se adoentado, tinha tido um problema de saúde e ele tinha se mudado do Mato Grosso para o Paraná. Uhum. E essa ida para a Gaúcha do Norte, aí já era a área que você estava arrendando, era área própria? Como que foi essa instalação ali? Não, essa área era uma área que era do meu avô, mas ela era uma área que não era produtiva, né? Era uma área que tinha tido a mata suprimida em 2003, 2004, mas era uma área que estava começando a trabalhar com produção inicialmente de arroz, né? Um terceiro trabalhava com arroz e a gente estava começando a converter ela para soja. Uhum. E aí você instalou lá em Gaúcha do Norte. Fala um pouquinho da característica lá da atividade que você toca lá. Sei que lá muitas vezes é um desafio, como nesse ano, né? Não, o desafio desse ano é um desafio do estado do Mato Grosso. Como um todo isso. Na Gaúcha em si até não foi tão severo, né? Mas a Gaúcha é uma região muito próspera, é um lugar abençoado por Deus, né? Uhum. E esse ano as dificuldades são imensas, como em todo lugar. Gaúcha, infelizmente, tem uma característica de não ter ligação asfáltica, que para o produtor rural é muito ruim, isso impacta diretamente em custos, né? Uhum. Mas tivemos anos bons, né? E esse ano, em particular, a gente está tendo uma dificuldade enorme por questão da seca e questão de preços, né? Eu digo que esse ano foi a tempestade perfeita, né? Tudo que tinha para dar errado, esse ano deu. E o produtor rural, ele vai penar, é uma realidade. E não só o produtor rural, Patrone, as cidades do agro, exatamente. O estado do Mato Grosso, ele vai ter dificuldades financeiras por causa dessa quebra de safra por conta de clima e por conta de preço. Exatamente, né? Como você disse, você definiu bem, né? Uma tempestade perfeita, tudo que poderia dar errado parece que realmente está acontecendo dessa maneira. Inclusive os preços continuam, né? Muito abaixo do que se esperava, né? Uma queda ainda maior do que poderia se imaginar no pior dos cenários e realmente é um ano bastante difícil, como você disse. Não só o campo sente, mas no estado que depende essencialmente da produção agropecuária e da renda gerada pelo campo, né? Isso provoca um efeito cascata, certamente. Agora, você tocou no ponto da questão logística ali em Gaúcha, que é uma dos entraves ali daquela região, né? Exato. Gaúcha ainda não tem nenhuma ligação asfáltica concluída, né? Uhum. É um município que geograficamente é muito bem localizado, localizado no centro do estado, né? Ele tem saída ao norte, ao sul, ao leste. Uhum.
Só que ele tem a desvantagem de ainda não ter nenhuma via asfáltica concluída, né? A primeira vai ser a MT-129, que é uma parceria pública entre uma associação de produtores de Gaúcha, a Amex, e o governo do estado do Mato Grosso, né? Ainda faltam 18 quilômetros do trecho da Amex para ser concluído. Ô Bier, e lá em Gaúcha você, ficou claro que você planta soja, planta milho na segunda safra, mexe com pecuária ainda ou não? Mexo com pecuária, sim, como faço que é a tua integração. atividade lá? Olha, isso vem do sangue, né? Eu sou um apaixonado por pecuária e a integração lavoura-pecuária é extremamente rentável. Já não é algo novo, né? A integração lavoura-pecuária, mas é algo que veio para ficar. São atividades que se complementam bem. Em anos de crise é especialmente bom porque você tem uma receita a mais, ela te ajuda muito no fluxo de caixa e a integração lá vem tendo muito sucesso. E de área de grão você planta quanto lá? Como que tá a Hoje nós plantamos 3.500 hectares. Isso mostra, né, que hoje a média em Mato Grosso, se eu não me engano, é em torno de 1.500 hectares, né? Ou seja, aquelas propriedades gigantescas como muita gente faz uma imagem, tem uma imagem assim, Mato Grosso não é a realidade para todo mundo, evidentemente, né? Não, a realidade do Mato Grosso não é nem perto do que se pinta, né? Dos grandes barões, do pessoal que planta megas áreas, né? O Mato Grosso, a característica do Mato Grosso são famílias que plantam soja. É lógico, se você comparar com estados como o meu Paraná ou o Rio Grande do Sul, as áreas aqui são incomparavelmente maiores. Mas ainda assim são famílias que tocam, que cuidam do negócio, né? E isso é um ponto forte. São essas famílias que trazem riqueza aos municípios, que têm feito tantos municípios matogrossenses prósperos. Vamos falar um pouquinho, Bier, a gente tem um tempo ainda nesse primeiro bloco, dessa tua participação hoje como vice-presidente da ProSoja, evidentemente, mas esse envolvimento do Luiz Bier com as entidades de classe, com a própria ProSoja, como começa isso na tua história? Veio um convite, eu estava no meu escritório e veio um convite de um grande amigo meu e da dona Neuza Wessner, do seu Josnei Zemolin, da dona Neuza Wessner, para mim participar como delegado da ProSoja. Eu, novo no ramo, novo na cidade, acabei aceitando e tinha muito desconhecimento e aí tudo caminhou naturalmente, né? Fiquei 2 gestões como delegado da entidade e acabei recebendo um convite para ser diretor, o segundo vice-presidente da região leste e nesse último ano o Lucas me deu a honra de convidar para ser o vice dele, né? O que significa, Bia, para um produtor rural começar a participar, na tua visão, das entidades que representam o setor, desse envolvimento coletivo, dessa representatividade, porque, evidentemente, você assume uma carga muito maior de responsabilidade, além da fazenda, de ter que estar representando outros produtores? Trabalhar em uma entidade de classe ou numa entidade de classe tão importante quanto a ProSoja é muito satisfatório e a gente sempre está brigando pelo setor e hoje eu digo que a ProSoja é essencial para o produtor matogrossense. Ela é o escudo do produtor, né? Digamos assim, toda a maldade que pode vir através de projetos de lei, a gente está lá para defender, a gente está lá para brigar em prol do produtor matogrossense. Agora é uma doação também muito tempo, né? E muitas coisas. Como é que fica a distribuição, no teu caso particular, do tempo de AproSoja e tempo de fazenda? Então, a ProSoja eu venho sempre que sou demandado, né? Então, são 2 meses, pouco mais de 2 meses que eu estou no cargo e a entidade demanda, eu venho. Felizmente, a fazenda, hoje a gente já tem já são 13 anos de atividade, né, Patrone? Então, a gente já tem algo rodando, algo que caminha mais sozinho, tem uma excelente equipe
E isso me permite também ficar mais tempo afastado da fazenda. Essa estruturação, né, dentro da propriedade é fundamental, né, com os colaboradores, com os parceiros ali, para que de fato permita essa tranquilidade, entre aspas, em poder estar fora, né, do dia a dia do negócio, enquanto está atendendo esse outro lado aqui da ProSoja. Ô Bier, vamos rapidamente para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, aí a gente vai falar mais sobre os desafios desse ano, né, complicado por conta dos efeitos do El Niño e dos preços em queda dos grãos, né, vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre as expectativas para um futuro próximo aí, né, do vice-presidente da ProSoja. Daqui a pouquinho a gente volta, esse é o Estúdio Rural, você continue com a gente aqui no Canal Rural. Estamos de volta, esse é o Estúdio Rural, recebendo nessa semana o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Luiz Pedro Bier, está aqui conosco, direto de Gaúcha do Norte, está aqui em Cuiabá, aproveitamos a vinda dele aqui. Aliás, essas vindas para Cuiabá agora são frequentes, como você disse no bloco anterior, né, Bier? Sim, são constantes. Constantes. Quase tendo uma segunda casa aqui, né, por enquanto. Pois é, já estou morando no hotel. Vamos lá. Ô Bier, a gente encerrou falando que começaria esse bloco trazendo um pouquinho, né, das perspectivas da ProSoja com esse ano difícil, né? Então a colheita está caminhando para o fim aqui no estado, a colheita da soja, sabe que a quebra realmente aconteceu, foi uma quebra bastante expressiva e no momento em que os preços, né, estão muito aquém do esperado, né? Uma equação que não vai fechar a conta tão cedo. Sim, os preços estão muito aquém do esperado e a ProSoja vinha alertando que a quebra seria maior do que os institutos iam projetavam, exato. E isso vem a se confirmar, né? Você vê agora todo mundo abaixando a expectativa da safra, com uma produção menor, e isso não estão refletindo nos preços. Isso nos preocupa muito porque a possibilidade de uma crise profunda, de uma crise grave, é real e é iminente, né? A gente sabe que historicamente em anos assim como esse, em que as contas não fecham, especialmente os pequenos produtores, né, com áreas menores, um menor poder de escala, muitas vezes tem dificuldade inclusive de dar sequência na própria atividade, né? Esse é um risco que, pelo que a gente percebe, está no radar novamente. Tá no radar. E eu diria até mais, Patrone, os menores produtores, os pequenos produtores dos municípios mais pobres. São os municípios mais longínquos, os municípios com menos infraestrutura, produtores há menos tempo na atividade e menos capitalizados. Então, as pequenas cidades do interior do Mato Grosso vão sofrer mais com essa crise. Para a gente ilustrar para quem está nos acompanhando, né, quando fala em perdas de produtividade, por exemplo, se trouxer o teu caso, você colheu o que você esperava? Eu ainda estou colhendo, né? Mas a quebra hoje na minha produção deve girar em torno de 20%, que coincidentemente é a média que a ProSoja previa de quebra no estado. Quebra de 20%, colhendo 20% a menos do que se esperava e gastando mais com preço baixo, realmente fica um cenário bastante complicado, né? Exato. A gente vai ter vários casos que a quebra de receita, não em produtividade, mas a quebra de receita vai chegar tranquilamente a 50%, né? Se você pega um preço aí 30%, 40%, 50% mais baixo do que anos anteriores, e você pega uma produtividade 20% menor, então a situação é muito grave. E outra, esse ano é um raro ano que mesmo quem colhe bem não vai ter lucro ou vai ter pouco lucro, mesmo colhendo bem, porque a quebra do preço é tão importante quanto a quebra climática, quanto a quebra da seca. Pois é, uma equação realmente bastante complicada. E aí, diante disso, Bier, vocês, enquanto instituição, a ProSoja já encaminhou, né, ofícios ao governo federal, ao Ministério da Agricultura, trazendo à luz esse cenário, essa preocupação e, claro, pedindo socorro literalmente, né, pedindo ajuda. O que vocês estão esperando do governo federal? O que é preciso para amenizar essa situação? Olha, primeiro é preciso uma resposta, Patrone. A entidade fez o seu papel, ela solicitou atitudes emergenciais do Ministério, porém, a gente não teve uma resposta e tão grave quanto não vir dinheiro é o dinheiro chegar atrasado.
Porque uma vez que o produtor é negativado, tudo vira uma bola de neve e a gente não consegue mais pagar essas contas. Então, o Ministério ele precisa nos dar uma resposta e precisa tomar atitudes rápidas. As nossas contas começam a vencer em 30/3. A gente já está em março e ainda a gente não teve nenhuma resposta do Ministério, né? A gente espera que o ministro Carlos Fávaro venha com uma atitude rápida e que venha um volume de recursos que possa atender o produtor mato-grossense. E digo mais, a gente sempre fala em produtor mato-grossense, mas tão afetado quanto o produtor é a comunidade em torno dele, porque esse dinheiro é um dinheiro que deixa de girar no mercado, na padaria. Se ocorrer do produtor não pagar a conta, todos os municípios agrícolas e o estado do Mato Grosso vão sofrer. Além de que a possibilidade de aumento de recuperações judiciais, que é o que a ProSoja não quer, que é o que o setor não quer, o que o estado não quer, é real, que esse aumento venha a ser muito substancial. Você datou aí, 30 de março começam a vencer as parcelas, vai haver uma dificuldade muito grande para que muitos produtores consigam quitar essa dívida, por isso esse pedido de socorro emergencial, como você destacou, e está claro que é uma corrida contra o tempo agora. É uma corrida contra o tempo. O ministro vem falando que vai existir esse socorro, a gente espera que ele aconteça, mas a gente espera que ele aconteça em tempo hábil, né? Se ele vir daqui 2, 3 meses ou daqui 1 mês, talvez já seja muito tarde. Agora, Bier, um outro tema que vocês constantemente têm levado à tona, têm levado à mesa de discussão, é a moratória da soja, vocês não concordam com ela, né? Em síntese aqui, rapidamente, aquele acordo entre as trades atendendo às exigências internacionais de não comprar soja que tenha sido produzida em áreas desmatadas no bioma Amazônia, após 2008, mesmo que esse desmatamento seja de acordo com a lei, esteja em dia com o que prega o Código Florestal, ou seja, o produtor teria, mesmo tendo o direito de abrir essas áreas, se elas foram abertas após 2008, ele não consegue comercializar com as trades. Como que vocês avaliam esse tema? Eu sei que vocês são contra, mas de que maneira vocês estão reforçando esse debate? Olha, Patrone, a pauta de sustentabilidade é uma das prioridades, se não a principal prioridade dessa nossa nova gestão. E a moratória nos preocupa muito, né? A gente como produtor sempre vê esse tema da moratória e a gente pensa, estão tolhindo o nosso direito, que foi uma lei discutida, foi um código florestal discutido no Congresso, estão tolhindo o nosso direito. Mas eu percebo que não é só um direito do produtor que está sendo tolhido, mas é muito mais grave que isso. A moratória da soja, ela afeta principalmente pequenos e médios produtores de cidades pequenas, longínquas, Marcelândia, Gaúcha do Norte, São Félix do Xingu, Feliz Natal, são cidades mais longe dos grandes centros, cidades que têm uma maior dificuldade quando se fala em qualidade de vida, e a moratória da soja não permite que esses municípios se desenvolvam, não permite que o governo do estado arrecade, que as prefeituras arrecadem, não permite que empregos sejam gerados. E é travestido de ambiental, mas, será que a gente não é melhor do que os nossos concorrentes ambientalmente falando? Se você comparar os Estados Unidos, se você comparar a União Europeia, será que a agricultura deles é mais sustentável que a nossa? A gente já preserva muito, a gente produz com grande eficiência, a gente utiliza do plantio direto como nenhum outro. O que a gente quer é exercer o direito de suprimir 20% da vegetação, que é o que a lei nos garante, e a gente não quer ser tolhido disso, a gente quer trabalhar, se desenvolver e de maneira nenhuma apoiamos desmatamento ilegal. Não só não apoiamos, como somos contra
quem desmate legalmente. Ou seja, né, ficou muito claro aqui, né, justamente o direito de você poder abrir, plantar nos 20% que vocês cobram, né, ou seja, aquele produtor, além de poder fazer essa abertura e plantar dentro do que manda, do que permite a lei, é poder comercializar esse grão de maneira justa. Sim, e o governo do estado, o governador, já fez duras críticas à moratória da soja. Ele prometeu que vai se reunir com a Biov. Hoje o momento da ProSoja é esperar a próxima atitude que o governador deve tomar. Perfeito. Bir, te agradeço pela participação aqui, né? Venha mais vezes, né? Primeira vez que você vem aqui a esse estúdio para conversar conosco, está sempre nos recebendo também nas entrevistas. Sucesso nessa jornada, né? O ano começou de maneira muito turbulenta, muito difícil, mas se tem uma coisa que a agricultura ela tem como característica é justamente o poder de resiliência e o poder de olhar adiante para buscar vencer os desafios. Sucesso, obrigado mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado. Queria botar a ProSoja à disposição do produtor de soja do Mato Grosso e foi um prazer estar aqui. Maravilha. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado. Fiquem bem, uma ótima semana. Até a próxima.